Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em dois conceitos que, olha, a gente usa quase como sinônimos no dia a dia, mas que guardam universos de significado totalmente diferentes: o oceano e o mar. Pois é, na nossa fala comum até parece, mas se a gente for olhar para o simbolismo, para a mitologia, para a filosofia, nossa, a diferença é gigantesca. É basicamente a diferença entre a origem de tudo e a jornada da vida. Bora desvendar isso? Então, para começar, vamos falar do oceano. E aqui a gente precisa pensar nele não só como aquela massa de água, sabe? Mas sim como a imagem do potencial absoluto, aquele estado primordial que vem antes de qualquer criação. Na tradição hindu, a imagem é exatamente essa. Vishnu está lá repousando num oceano cósmico, um lugar sem forma, escuro. Esse oceano representa o domínio do informe, onde tudo é possível, mas nada existe ainda. É o caos original, a fonte de tudo que vai vir a ser. E essa ideia não está só lá. A mitologia japonesa tem uma imagem muito parecida. Izanami e Izanagi, eles agitam o oceano primordial, e dessa agitação a matéria líquida começa a se solidificar quase como se coagulasse, sabe? E daí nasce a primeira ilha, a primeira forma concreta, o oceano de novo como a matéria-prima do mundo. E voltando para o hinduísmo, tem outro exemplo que é fantástico. O avatar Varaha, que é um javali, mergulha nas profundezas desse oceano para erguer a terra. Essa imagem mostra de um jeito brilhante a ideia de que tudo que é manifesto, tudo que a gente vê e toca, saiu desse fundo aquático indiferenciado. Mas olha só que interessante. O oceano não é só a origem caótica. Ele também representa o completo oposto, a essência divina, a unidade final, aquilo que transcende tudo. E aqui está o pulo do gato, essa dualidade. O oceano simboliza tanto as águas inferiores, que é esse caos original, o potencial todo, quanto as águas superiores, que são a imagem da divindade infinita. Um lugar onde todas as diferenças desaparecem e tudo se torna uma coisa só. A filosofia oriental também pegou essa ideia de totalidade. No taoísmo, essa citação, apesar de usar a palavra mar, está falando desse oceano simbólico. O Tao, o princípio supremo. Ele é como um oceano imenso que recebe a água de todos os rios e nunca transborda, e de onde tudo sai, mas ele nunca fica vazio. É a fonte que nunca acaba. E em várias tradições místicas, o oceano é o destino final. Para o budismo, é onde a individualidade se dissolve. No tantrismo, ele representa o espírito universal. Aquela superfície calminha dele simboliza a iluminação. E na tradição persa, as profundezas dele guardam um conhecimento absoluto. Certo. Até agora, a gente falou do oceano como esse conceito gigante, metafísico, absoluto. Mas e o mar? Aquele que a gente vê na praia, com onda, com maré. O simbolismo dele é bem diferente. Agora a gente muda o foco. Se o oceano é a origem de tudo, o mar é o palco onde a vida acontece. Ele representa o espaço do movimento, da transição, da nossa experiência direta, humana. O mar é pura dinâmica. Ele simboliza um estado que fica ali no meio, entre o que é possível e o que já foi realizado. E é por isso que ele é tão ambivalente. Ao mesmo tempo que ele nutre e sustenta, ele também ameaça e destrói. Ele dá a vida e também tira. É a própria imagem da nossa existência, né? Nas tradições celtas, por exemplo, o mar não é a origem, mas sim o caminho. É a passagem para o outro mundo, o lugar do sagrado. Tem várias histórias de personagens que são jogados ao mar e voltam transformados, purificados. Ou seja, o mar é um agente de mudança. Agora, se a gente vai para a tradição bíblica, a visão já muda, é mais ameaçadora. O mar está associado ao caos, às forças que vão contra a ordem de Deus. A travessia do Mar Vermelho no Êxodo é o exemplo perfeito disso. O mar é um obstáculo gigantesco, um teste de fé que precisa ser superado. Ok, então agora que a gente viu os dois lados da moeda, podemos colocar um do lado do outro e entender de vez a diferença fundamental entre eles. Olha só como a distinção fica clara aqui. O oceano é metafísico, a fonte silenciosa, infinita, que representa o todo. Já o mar, por outro lado, é concreto, está na nossa escala humana. É a superfície agitada onde os dramas da vida acontecem. Resumindo a ópera, o mar é a jornada, o oceano é o destino. E o mais legal é que essa diferença não é só sobre o universo, sobre mitos, ela é um baita espelho da nossa própria jornada espiritual e psicológica. Tinha um místico cristão, o Aelred Dirhivaux, que viu o mar como a metáfora perfeita para o mundo, para a vida aqui na Terra. Um lugar instável, cheio de perigos, onde alguns se perdem e outros conseguem atravessar. E por isso,
A travessia do mar se torna essa grande metáfora da jornada espiritual. É o percurso que cada um de nós faz, enfrentando os tubarões e demônios das nossas paixões, dos nossos medos, para tentar alcançar um estado de libertação, para chegar na outra margem. Para amarrar tudo, o ponto principal é a nossa perspectiva. O mar é o caminho da vida, a provação onde a gente luta, faz escolhas. O oceano é o destino final dessa jornada, aquele estado de transcendência onde o nosso eu se dissolve no todo. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se a vida é essa travessia agitada pelo mar entre o nosso nascimento e a transcendência, qual é o nosso navio? O que nos permite navegar por essas águas? É a fé? A disciplina? O conhecimento? Fica aí a pergunta.